mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e este é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos refletindo juntos nas lições de Emmanuel do livro Seara dos Médiuns, Psicografia de Chico Xavier. E hoje iremos estudar o texto 12, Na Mediunidade. Emmanuel faz referência ao item 226 do Livro dos Médiuns, primeiro parágrafo. A pergunta que começamos o podcast de hoje não veio da minha cabeça. Ela veio de lá, do próprio Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Perguntou Allan Kardec. E a resposta dos espíritos pode deixar muitos desconcertados. Eles disseram assim, abre aspas, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Fecha aspas. E isso é muito importante de entendermos. Ter mediunidade não significa um privilégio, não significa ser bom. E por isso, infelizmente, há sim quem use as faculdades mediúnicas para o mal. E cabe a todos nós ter cuidado. Ainda hoje, há quem acredite que os médiuns são pessoas especiais. Ainda há quem acredite que tudo o que falam e fazem são verdadeiros. Mas é preciso ver a índole da pessoa, o caráter, antes da mediunidade. E mesmo aquelas que são boas ou aparentam ser boas, é necessário sempre termos também um olhar crítico para as comunicações. Assim como médiuns ostensivos não são sinônimos de pessoas boas, nem todos os espíritos que se manifestam ou comunicam estão para fazer o bem. Deus nos concede a mediunidade para que nós aprendamos com ela, para que nós possamos servir, para que nos ajude na nossa evolução. Mas assim como em tudo na vida, as dádivas dadas por Deus a nós vão ter efeito à medida em que nós também saibamos agradecer e aproveitá-las da melhor maneira possível. Mediunidade é algo muito sério e tem que ser visto com seriedade. No próprio Livro dos Médiuns, os espíritos nos advertem que os médiuns que fazem mau uso das faculdades vão responder duplamente pela irresponsabilidade, porque tiveram um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitaram. Na explicação dos espíritos, abre aspas, aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Fecha aspas. Com essas importantes reflexões já em mente, vamos aos esclarecimentos de Emmanuel na lição de hoje. E o benfeitor diz assim, abre aspas, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Fecha aspas. E segue Emmanuel dando exemplos de bons e maus usos dos recursos que Deus nos oferece. Abre aspas. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder. Contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe dos mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura.
Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Fecha aspas. Emmanuel nos convida a usar a mediunidade da melhor forma que conseguirmos, lembrando que não somos perfeitos, mas que podemos, com vontade firme no coração, direcionar esse instrumento divino para o trabalho no bem, ajudando a nós mesmos e a tantos outros. Mesmo na nossa imperfeição, podemos ser úteis se tivermos isso como objetivo. Lembrando sempre da orientação de Paulo, mesmo que tenhamos que levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, que sigamos sempre em frente, nos esforçando nos exemplos de Jesus. Emmanuel termina o texto nos incentivando e dizendo assim, abre aspas, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Fecha aspas. Que todos nós, médiuns, possamos ter responsabilidade e gratidão com a mediunidade que nos foi concedida por Deus nessa existência, nos esforçando sempre e cada vez mais para fazer dela um instrumento precioso de trabalho no bem, de ajuda e de aprendizado contínuo, confiando na espiritualidade amiga que nos ampara e nos mantendo em prece e vigilância sempre. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.